Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. O Brasil aproxima-se de receber dois grandes eventos de porte internacional, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eventos que vão atrair, nos anos em que serão realizados e a partir deles, uma grande quantidade de turistas. Como fazer com que essas oportunidades valiosas do Brasil não representem também riscos às crianças e adolescentes que, infelizmente, já hoje estão nos circuitos nacionais e internacionais que envolvem a exploração de crianças e jovens? Para falar com a gente sobre esse tema, enfocando ações preventivas e também o combate a essas situações, recebemos a psicóloga especialista em violência doméstica, Dalca Ferrari, representando o Instituto SEDES. Ela coordena o CNRVV, Centro de Referência às Vítimas de Violência, e compartilha conosco hoje a sua vivência dentro desse assunto. No bloco anterior, a gente já conhecia um pouco dos principais desafios do Brasil, tendo em vista esses eventos e os desafios cotidianos mesmo que envolvem a nossa realidade histórica. E esse bloco ficamos de falar de soluções. Na sua visão como especialista, quais são os próximos passos que precisamos dar para garantir que essa situação ela seja erradicada da face do Brasil? Primeira coisa, tanto na situação, se a gente for pensar do lado doméstico, quanto nessa situação mais social, é quebrar o pacto do silêncio. É conseguir falar desse assunto, porque é um assunto muito velado, né? É um assunto que é meio um tabu dentro da sociedade e é muito escondido. Então, assim, se a gente tiver, né, os jovens esclarecidos, conscientizados, sensibilizados sobre o cuidado que eles têm que ter com o seu próprio corpo, né, os limites que são dados para que eles se sintam bem e não deixe que esse corpo seja invadido, né? Então, assim, ele é quase como uma reeducação de autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, tem que saber exatamente o que ela quer para a sua vida, né? Os riscos que ela pode correr com os envolvimentos, né? Que às vezes um convite mal parado ou uma coisa estranha, né? Então, assim, quais são os alarmes, quais são os pontos que a gente tem que dar como sinais que as pessoas precisam aprender, né? Principalmente desde a criança até o jovem, como sinais de alerta, a gente chama, né? Quais são as situações de risco, as situações perigosas. Então, assim, se for dentro da família, né? A criança e o adolescente vai poder começar a ter mais coragem de falar com o seu familiar de confiança sobre os medos, as situações que ela já se envolveu e tudo mais. E socialmente também. Isso tudo é algo que precisa ser discutido, porque se a gente não conscientizar desde a criança, do adolescente, do jovem, os pais, os educadores, que cuidam dessa criança e desse adolescente todo dia, né? A gente não vai fazer esse problema vir à tona. As pessoas têm vergonha de falar, né? As pessoas não querem enfrentar. E aí, quanto mais ele ficar autônomo, né, sabendo como se defender, ele pode ajudar outro jovem, ele pode ser um multiplicador desses conhecimentos. Então, o objetivo maior de tudo isso é o conhecimento, é fazer com que eles conheçam os riscos e as vantagens de receber uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Ou dentro da família, quais são as situações perigosas que eu posso me envolver ou que eu preciso me defender, né? Sim. Porque assim, a proteção, ela existe por um tempo. Tem uma hora que vai depender da criança e dos jovens fugir ou sair ou pedir ajuda do risco que ela está enfrentando. Então, é uma responsabilidade de toda a sociedade, postos de saúde, escolas, Isso, da própria mídia, como fazemos aqui nesse momento, para isso. poder colocar esse assunto de forma clara. A sociedade está preparada para esse debate? Eu acho que ela já começou a se preocupar, né? Agora, como a gente tem uma sociedade, infelizmente hoje, que a violência está num grau exagerado, né? Então, eu acho que essas questões parecem que ficam assim até contemporizadas, né? Não estão sendo enfrentadas como grandes perigos, né? Então, hoje se valoriza muito a questão do crime, né? De uma outra série de coisas, a questão da droga, né? Como uma situação de enfrentamento prioritário. Mas toda essa
trajetória, né, de estar bem dentro de uma família é super importante, né? Bom, e além da prevenção, por outro lado, nós temos a realidade já deflagrada, já instalada de crianças e jovens que sofreram esse abuso. E nesse caso, quais são os impactos disso sobre eles? Como é possível essa recuperação? Qual que é a própria experiência que vocês têm dentro do Instituto SEDES a esse respeito? O que a gente oferece enquanto alternativa seria um apoio psicológico, né? Porque a pessoa que passou por uma situação abusiva, ela precisa realmente de uma escuta especializada, ela precisa ter ali um espaço individual, e aí a psicoterapia é a arma, entre aspas, mais utilizada para esse tipo de enfrentamento. Então, assim, existe uma orientação social, existe um apoio da família, mas cada um tem que fazer o seu momento de rever a sua história, e ter paciência, porque é um trabalho que não é rápido. Sim, que leva muito tempo para reverter. Leva algum tempo, Quem está acompanhando, quais sinais deve ficar atento, tanto do ponto de vista preventivo, para saber se na sua comunidade esse tipo de situação pode ser um risco, como até mesmo para um caso de violação, por exemplo, que já tem ocorrido, né? Quais são aqueles aspectos que permitem identificar e tomar uma atitude, como, por exemplo, a denúncia que a senhora ressaltava no bloco anterior? É importante que as pessoas saibam, né, que se uma criança começa a falar ou começa a querer trazer uma notícia, ou um adolescente, que ela possa ser ouvida, que ela possa ser acreditada, porque muitas pessoas às vezes acham que a criança está inventando, né? Então não dá devida importância. Quando uma criança muda abruptamente de comportamento, quando ela começa a ter problemas de sono, quando ela começa a ter problemas de alimentação, problema de agressividade desmedida, problema de mudança de comportamento, ou repetir situações com os coleguinhas de jogos sexuais ou coisas do tipo, porque essa criança está tendo alguma influência que é nova dentro dessa família, né? Às vezes o abusador ou a pessoa que mexe com essa criança pode ser um familiar, mas muitas vezes pode ser uma pessoa um pouco mais distante, e a família, ou quem protege, ou quem toma conta, tem que estar sempre alerta para observar o desenvolvimento e perceber esses pontos que são chamativos, que são os sinais que indicam que alguma coisa aconteceu. E aí, se a criança consegue ter uma boa confiança, né, eleger alguém ou da escola ou da família, ela vai conseguir falar, ela vai conseguir pedir ajuda. Bom, Dalca, gostaríamos de agradecer a presença da senhora hoje aqui no programa Sociedade Solidária, trazendo esses esclarecimentos tão importantes. E, para finalizar a nossa edição de hoje, trazemos aqui uma mensagem que nos chama justamente a essa nossa responsabilidade como cidadãos. A minha responsabilidade, a sua, de combater esse mal que infelizmente tem prejudicado tantas vidas. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, em seu artigo intitulado Estatuto do Nascituro, a vida na concepção, afirma: o respeito e a valorização da vida são os pré-requisitos para a formação de uma sociedade solidária, altruística, ecumênica. E aqui vamos ao subtítulo: a cada hora, 7 abusos sexuais contra menores. 18 de maio é lembrado como o Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No relatório anual da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência, mais de 80% dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes ocorrem dentro da casa da própria vítima. Em seguida, ele traz orientações de especialistas no assunto para você que está nos acompanhando se informar a esse respeito, e ele conclui: é obrigação da sociedade proteger nossas crianças desses facínoras. O serviço Disque Denúncia contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o Disque 100, é essencial no combate a esse crime hediondo. Vale ressaltar que a ligação é gratuita. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, com essa verdadeira convocação para que a gente tome então as atitudes que nos cabem, e fica também um agradecimento à nossa convidada de hoje, a especialista Dalca Ferrari, que trouxe orientações tão importantes dentro dessa temática. Seja sempre muito bem-vinda à LBV, ao programa Sociedade Solidária. Muito obrigada. A nossa edição de hoje fica por aqui. Hoje conversamos com a coordenadora do CNRVV, o Centro de Referência às Vítimas de Violência, ligado ao Instituto SEDES Sapienciae de São Paulo, Dalca Ferrari. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele, a proteção de crianças e jovens, a preparação do Brasil para esses grandes eventos internacionais
em nossas futuras edições. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.